Ciao, buongiorno, buonasera, il mio nome è Riccardo e siete benvenuti al canale Rick Video Lezioni. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Video Aulas. Hoje nós vamos para mais um vídeo aqui com conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Faz uns 2, 3 anos que eu não falo italiano, então tá meio, né? Hoje nós vamos falar sobre a unificação italiana. A ideia era falar sobre a unificação italiana e unificação alemã no mesmo vídeo, porque são dois processos muito parecidos e a gente aprende eles mais ou menos junto, pelo menos eu aprendi os dois bem próximos assim na escola, mas ia dar um vídeo enorme, então eu prefiro separar em dois vídeos. Então nessa semana não vai ter corte no canal, mas vai ter vídeo hoje no domingo saindo sobre a unificação italiana e na quarta-feira sobre a unificação alemã. Eu já peço para que você, por favor, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da unificação italiana. Bom, vamos lá. Como é que era a Itália antes da unificação? Não existia a Itália. Não existia um lugar chamado Itália. Todo o território que a gente conhece da bota hoje em dia era dividido. Não existia um lugar chamado Itália. Era dividido e tinha território que pertencia aos Habsburgo, então aos austríacos. Tinha território que pertencia aos Bourbon. Não vamos achar que Bourbon é francês, tá? A origem da família Bourbon é lá na França, mas o fato de ter territórios lá que pertenciam aos Bourbon não quer dizer que eram territórios que pertenciam à França. É bom falar isso porque eu achei que pertenciam à França e quase que eu me dei mal numa prova por causa disso. Aí nós tínhamos territórios pertencentes ao Papa, portanto estados papais, né? Estados da igreja, e o restante era independente. Dentre esses reinos independentes, a gente vai destacar um daqui a pouquinho. A gente tem aí o mapa de como é que era a Itália, né, divididinha. E aí cada um desses lugares tinha moedas diferentes, pesos e medidas diferentes, língua diferente, etnia diferente, governos diferentes, culturas diferentes. Era tudo completamente diferente. Por isso que hoje em dia, se você escutar que o norte Jesus Cristo, o norte da Itália é muito diferente do sul da Itália, que é muito diferente do oeste da Itália, você vai dizer, pô, não é frescura não, porque a Itália é desse tamanho, os caras estão falando que é tudo diferente. É, porque é um país que, como Estado nacional, a Itália existe há pouco mais de 100 anos. Existe há menos tempo que o Brasil, até. E é legal porque a gente vai ver que primeiro foi criada a Itália e depois criados os italianos. Então os italianos vieram depois da Itália, o sentimento de nacionalismo, o sentimento de pertencimento a uma nação veio depois, porque eles eram completamente diferentes. Eles tinham suas culturas, eles tinham suas... uma mosca aqui. Tinham suas maneiras de viver, eram completamente diferentes. A gente vai ver daqui a pouco como, mas vai ter um resgate às origens, todos com origem romana, e vão querer causar esse sentimento do que era antigo para trazer de volta para o novo, que é a formação de estados nacionais. E aí eu falei que a gente ia destacar um dos reinos, o reino de Piemonte Sardenha. Sardenha pode estar com NH também, tá? Eu quis botar em italiano que é mais bonitinho. Era um reino independente, liberal, industrializante. Ele estava em processo de industrialização, era uma monarquia liberal, parlamentar e constitucional do rei Vittorio Emanuele II, e também tinha lá o conde de Cavour, que era importante, que era o primeiro ministro, não era tão importante quanto o primeiro-ministro da unificação alemã, que a gente vai ver depois. Toda hora eu vou ficar citando coisas da unificação alemã, porque foram processos muito semelhantes. E então era o rei Vittorio Emanuele II, do reino de Piemonte e Sardenha, da casa de Savoia. Você vê a cruz de Savoia, né, que está inclusive na bandeira. Palmeirenses devem conhecer essa cruz. E o reino de Piemonte e Sardenha, então, ele se destacava porque ele ficava lá no norte, né, da Itália, a gente viu aí o mapinha também, e ele era um reino liberal e que estava em processo de industrialização, ao contrário de outras partes da Itália. E o que acontecia nesse reino de Piemonte e Sardenha? Eles estavam se industrializando e era um governo liberal. Sendo um governo liberal, eles tinham uma grande influência da burguesia liberal industrial, e essa burguesia liberal industrial pressionava o rei, pressionava o governo do Piemonte e Sardenha a expandir. Não, a gente precisa de indústria, então de indústria, vamos expandir o território. Então, é importante a gente ver a razão principal para a unificação italiana por parte do Piemonte e Sardenha, que foi quem tomou essa iniciativa a princípio, é uma razão econômica, é uma razão de expansão industrial
por conta de uma pressão da burguesia industrial para que isso fosse feito. E essa expansão para quê? Para ter mercado consumidor, para ter mais mão de obra mais barata, talvez, para ter matéria-prima. Tudo isso é importante no processo de industrialização. E em 1848, a gente viu no vídeo que está passando aqui em cima em algum lugar sobre a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos foi uma série de movimentos a favor do liberalismo e do socialismo que aconteceu em 1848. Muitos movimentos nacionalistas. Então, lá também tinha uma influência do movimento nacionalista e liberal de unificação. E daí eles pensaram, bom, beleza, a gente é um dos reinos aqui, tem um monte de reino completamente aleatório aqui, como é que a gente vai fazer para fazer essa expansão que, na verdade, a gente quer grana, né? A gente quer fazer a industrialização e a gente quer expandir. Como é que eles iam fazer isso? Com o Risorgimento, o ressurgimento liderado pelo Piemonte Sardenha, que foi uma expansão territorial. Então, a partir do Piemonte Sardenha, a partir do norte. Ah, beleza, como é que eles iam convencer aquele monte de povo completamente diferente e falar, olha, vamos se unir aqui, vamos ser um país só, uma nação só, vamos ser italianos. Porque lembremos, antes a Itália, depois os italianos. Bom, eles tinham muitos intelectuais do Piemonte Sardenha que incentivavam a leitura de textos medievais. Então eles começaram com uma narrativa de retorno às origens. Então, olha, somos todos diferentes, temos moedas diferentes, línguas diferentes, somos de etnias diferentes, mas a nossa origem está lá em Roma, lá no Império Romano, não sei quantos séculos atrás, todos éramos um povo só, e aí eles iam difundindo esse sentimento, se não nacionalista, um sentimento de pertencimento ao mesmo lugar e de uma mesma origem, até para justificar, muito para justificar, o movimento de expansão que, lá no fundo, a gente sabe, era por razões econômicas. Beleza, o Piemonte Sardenha ficava no norte, mas e o sul? O sul da Itália não tinha esse negócio de liberalismo, industrialização, era agrícola. E no sul se destacava, a parte de baixo da bota, se a gente for ver no mapa, se destacava o reino de Nápoles e das duas Sicílias. E era um reino que tinha censura. Não tinha nada a ver com o norte, nada a ver com o liberalismo. Era um reino com censura. E como era um reino em que havia imposição do Estado, proibindo que se falasse mal, que se criticasse, tinha censura, havia encontros às escondidas do pessoal que trabalhava em minas de carvão, que eram chamados carbonários. Daí, se você gosta de comer, você provavelmente já pensou em outra coisa, que pode virar um momento aleatório aqui, quem sabe. O outro eu vou trazer, inclusive, que eu estou devendo. Havia encontros escondidas desses trabalhadores, desses carbonários, desses camponeses, né, para estudar a cultura italiana e os jacobinos. Cultura italiana é o que? A origem deles, lá. Então, já havia no sul um movimento de adorar essa cultura antiga e também de estudar os jacobinos. Então, eles viviam num reino que tinha censura e eles estavam estudando os jacobinos. Então, era uma coisa bem radical. E no sul foi formado um exército de unificação, que foram líderes populares, mas republicanos que formaram um movimento chamado como Itália Jovem, o nacionalismo. Então eles tinham esses encontros às escondidas, mas chegou um momento que eles viraram, não, vamos pra rua, começaram a espalhar bilhete, cartaz, falando sobre coisas como voto, povo no poder, república, coisas que eles tiravam dessas leituras deles dos jacobinos. E é legal a gente destacar duas figuras lá do sul, que eram o Giuseppe Mazzini e principalmente o Giuseppe Garibaldi, que o Garibaldi ele estava aqui na Revolta Farroupilha, que a gente falou aqui no vídeo também sobre as rebeliões agenciais. Ele fez parte de um movimento buscando a república. No Brasil, deu errado a Revolta Farroupilha, né? Que no caso era um movimento mais elitista. E lá na Itália também defendendo a república, mas aí pelos camponeses e um povo que vivia de uma maneira completamente diferente. Mas ele defendendo a república em dois lugares diferentes. Isso é muito interessante. Hoje em dia acho que ele é nome de suco de uva também. Então o Sul também tinha suas motivações para isso. Então, olha só, tivemos um auxílio mútuo na unificação em si. Então, o Norte querendo expandir, as tropas do Piemonte Sardenha, os monarquistas do Piemonte Sardenha e os camponeses republicanos em conjunto trabalhando para a unificação da Itália, que começa pelo norte e daí vai indo para o sul. A gente falou que as terras pertenciam aos Habsburgo, né? A reinos independentes, aos Bourbon e também aos Estados Papais. Então os Habsburgo eles estavam em decadência, depois daquele super império do Filipe II, estava uma desgraça, eles estavam insistindo no absolutismo, no momento em que o absolutismo não dava mais, era uma coisa que estava sendo engolida pelo liberalismo, e acabaram sendo derrotados, assim como os Bourbon acabaram sendo derrotados também, os Bourbon que dominavam o próprio reino de Nápoles das duas Sicílias. E daí então, esse movimento começa em 1848, com a Primavera dos Povos, 1850, até 1860, todo o território da atual Itália, exceto uma parte do norte e os Estados Papais, já tinha sido
conquistado. Todo aquele território que eram ducados, eram reinos, eram os próprios estados papais, só faltava então os estados papais e uma partezinha do norte para que a Itália que a gente conhece hoje fosse formada. Ok. E as terras da igreja, né? Porque a gente falou, faltavam os estados papais. Os estados papais tiveram proteção da França. Pois é, a França interferiu na unificação da Itália. Por quê? Porque ela não queria concorrência na industrialização. Ela não queria que surgisse mais uma potência industrial para brigar com ela que já bastava a Inglaterra para ela ter que brigar. Não vamos nem deixar aparecer essa potência aqui, não quero industrialização não, então eles iam tentar impedir esse processo de unificação da Itália, e a França militarizou Roma. No fim desse processo aí, a França até conseguiu alguns territórios, acho que Nice, que hoje fica na França, passou para os franceses nesse período, e a França não queria concorrência, por isso ela interferiu, por nenhum outro motivo. E também perdeu. As tropas do Giuseppe Garibaldi, as tropas do Piemonte e Sardenha derrotaram a França que defendia os estados papais. E olha quem que era o Papa, é claro que era ele, né? Era o Papa Pio IX, você que assistiu o nosso último vídeo aqui sobre aqueles do Império do Brasil, você viu a questão religiosa, né? O Dom Pedro II contra o Papa Pio IX. Então esse Papa aí adorava uma treta, ele tinha brigado com o Dom Pedro. Aí ele falou, não, França, ajuda nós aqui. Aí foi lá, perdeu também pro Piemonte e Sardenha. Aí fez um baita drama depois. Porque em 1870, 10 anos depois daquilo que a gente tinha falado, 1860, todo o território, exceto estados papais, e uma parte que seria conquistada só depois da Primeira Guerra. 10 anos depois, a França é derrotada pelo Piemonte e Sardenha, pelas tropas do Garibaldi, pelas tropas do Mazzini. Então o Papa e a França são derrotados, e o Papa fala, não, agora nós perdemos, nós somos derrotados. Então ele rompeu com o Vittorio Emanuele II, e ele se autodeclarou prisioneiro da Itália. Ele falou, não, essa aqui não é mais minha terra, então se eu estou aqui eu sou um prisioneiro. Um baita drama lá que ele fez. Não existia o Vaticano naquela época, né? Claro, existia São Pedro não existia. Existia a Basílica de São Pedro, existia tudo que está lá no Vaticano hoje em dia existia, mas não existia o Estado do Vaticano, porque hoje a gente tem um Estado dentro da Itália com suas próprias características lá, e na época não existia isso, eram os Estados papais e pronto. A partir do momento que ocorre a unificação, as relações da Igreja com a recém-formada Itália, né, só seriam retomadas em 1929, portanto, coisa de 59 anos depois, eu acho. Obviamente esse Papa não estava mais vivo, né? Assim, em 1870 ele já estava com esse cabelo branco. Imagina em 1929, só ia ser retomada as relações lá com Mussolini, já no poder, e aí sim a criação do Vaticano como Estado independente. Então os Estados papais, mais a França, né, com o auxílio da França, derrotados, e a França não consegue impedir o surgimento de uma concorrente. Acabou por aí? Claro que não. Se você prestou bem atenção, você sabe que o norte era a burguesia industrial, a burguesia liberal e o reino do Piemonte e Sardenha. O reino. Eles queriam fazer o reino da Itália, cujo o primeiro rei da Itália seria Vittorio Emanuele. O Vittorio Emanuele II do reino de Piemonte e Sardenha. Por outro lado, nós tínhamos o sul com camponeses que, estudavam a origem da Itália, tal qual os piemonteses, mas eles também estudavam jacobinos. Então o pessoal do sul queria a república. Eles lutaram juntos, conseguiram a unificação, mas um no norte era a favor da monarquia, outro no sul era a favor da república. E aí, deu norte, né, gente? Deu norte. O norte com liberais, industriais e monarquistas contra os coitados dos Carbonaro lá, republicano do sul agrícola. Deu norte. E o Vittorio Emanuele II tornou-se rei da Itália. E a partir daí houve a expansão da indústria pelo norte, né? E principalmente pelo norte, com reflexos que a gente vê até hoje, porque o norte passou a ser muito mais industrializado do que o sul, né? Mais ou menos como já era na época, mas hoje a gente vê reflexos ainda. O norte é mais urbano, desenvolvido no quesito industrial, e isso gerou fome, né? Assim como na França, em todo lugar que teve industrialização, gerou-se fome. Então, muitos desempregados no pós-industrialização por conta do desemprego estrutural. Se em 1860 a imigração de italianos para o Brasil era por causa das guerras da unificação, fugindo da guerra, nas duas décadas seguintes, de 1870 e 80, a imigração para o Brasil foi por causa da industrialização, para não passar fome, porque tinha muito desemprego, tinha muita fome, estava uma desgraça total lá, principalmente o pessoal do norte. E a partir daí a gente vê que o norte fica muito desigual por conta da industrialização e o sul fica mais pobre. E isso a gente vê reflexos até hoje. Bom, por hoje é só, vou chegando no fim de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode dar o like, mas não fala nos comentários o que você não gostou, pra eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? Na quarta-feira tem unificação alemã, hoje foi unificação italiana. Arrivederci. Valeu!